Fala galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal. Obrigado pela participação de todo mundo. Se não tiver inscrito, se inscreva, que a gente sempre traz dicas, novidades aí de tudo que a gente pode trazer a respeito de geotecnologias. Hoje vamos falar um pouquinho a respeito do código, que é da linguagem que é utilizado dentro da plataforma do Google Earth Engine. E para isso a gente vai usar lá a nossa tela, né, do Code Editor aqui do Google Earth Engine, e dentro dela a gente vai começar a se familiarizar e escrever tudo que a gente precisa escrever ali. Bom, como de praxe, quando a gente começa a aprender uma linguagem de programação, aí a primeira coisa que a gente aprende a fazer é dar um print no Hello World, né? Então, a gente vai começar com isso. Quando eu quero printar alguma coisa que a gente chama de printar, né? Eu quero dar um output para algum elemento, eu vou utilizar a palavra print. E aqui dentro eu posso colocar, deixa eu aumentar um pouquinho aqui, assim. A gente pode colocar aqui dentro o que, que a gente quer que ele dê como output, tá? Então, no caso aqui, a gente vai colocar um texto, né? Então, a gente vai escrever aqui Hello World, beleza? A partir disso, eu escrevi o meu script aqui, escrevi meu código e eu preciso executar ele. Para executar, eu dou um run, né? Vocês vão olhar que aqui no console, ó, ficou laranja. Então, aqui ele printou a resposta, Hello World. Eu posso ter diferentes tipos de variáveis, né? A gente fala aqui, diferentes tipos de elementos. Eu posso ter um texto, eu posso ter um número, esse número pode ser do tipo float, do tipo inteiro, tá? Eu posso ter uma lista. Então, são elementos que a gente vai trabalhando e conforme a nossa necessidade, a gente vai utilizando dentro do código que a gente está criando. Como que a gente define essas variáveis, né? Então, quando eu falo, eu posso comentar um texto aqui, ó, variáveis. Então, quando eu faço isso aqui, ele não vai me dar erro, né? Porque eu estou colocando essas duas barras aqui, ele está definindo isso. Se eu faço isso aqui, ele me dá um erro. Né? Ó, linha 3, variáveis não está definida, tá? Então, isso aqui é uma forma de eu comentar as coisas que eu estou colocando aqui dentro do código, dentro do nosso script. Então, para eu definir essas variáveis, sempre quando eu falo em JavaScript, eu começo com textinho var, tá? Então, vou começar com var e o nome da nossa variável. Né? Então, vamos imaginar que eu quero criar uma variável cidade. E essa variável cidade, ela vai receber o nome da minha cidade aqui, por exemplo, Foz do Iguaçu, beleza? Além disso, eu quero criar uma variável país, tá? E o país que a gente vai colocar aqui é Brasil, né? Então, eu tenho duas variáveis definidas. Eu tenho o meu print, que eu executei aqui no começo, né? E tenho as duas variáveis. Se eu der um run aqui, a única coisa que ele vai aparecer é o Hello World, beleza? Porque eu pedi aqui para ele dar um print no Hello World. E eu coloquei o texto diretamente aqui dentro. Mas eu posso fazer o seguinte, eu posso utilizar agora dessas duas variáveis que eu criei e colocar elas dentro de um print, né? Então eu poderia fazer assim, ó, print, e aqui dentro eu vou colocar assim, cidade e país. Então eu estou puxando essas duas variáveis que eu criei e colocando ela dentro de um comando que eu vou executar, né? Dentro de uma função aqui que é a função print. Então quando eu executo, agora ele está printando lá o Hello World e também a minha cidade e o meu país, tá? Então dá para eu fazer esse tipo de coisa também. Aqui a gente tem variáveis do tipo texto, né? Mas eu podia ter também variáveis numéricas, tá? Então eu poderia colocar assim, por exemplo, né? População, var população.
Vamos ver qual que é a população de Foz do Iguaçu aqui. População Foz do Iguaçu. Há uns 258.248 habitantes. Então, lá de novo. 258.248 habitantes, tá? E da mesma forma, eu poderia colocar um print agora da minha população. Então, quando eu executo, eu tenho Foz do Iguaçu, Brasil e a minha população, beleza? Então, eu tenho variáveis do tipo texto, variáveis numéricas e posso ter também que a gente chama de lista, dicionário e as próprias funções, tá? O que que é uma lista? Então, lista. Uma lista, ela é um conjunto de valores, tá? Então, eu tenho vários valores dentro de um objeto ali, né? Então, eu poderia ter, a lista ela é representada por colchetes, eu poderia ter várias cidades dentro de uma lista, né? Então, eu poderia ter aqui, entre aspas simples, por exemplo, Foz do Iguaçu, Iguaçu, Santa Terezinha e São Miguel, por exemplo. Opa. São Miguel. Vou colocar mais uma aqui, Santa Helena. Tá? Isso aqui é uma lista, mas da mesma forma eu teria que atribuir isso a uma variável, né? Então vou colocar assim, ó, var cidades oeste, tá? Então vou colocar aqui, ó, cidades oeste. E aí eu posso fazer também a mesma coisa, um print para cidades oeste. Pra gente ver o que que a gente tem de resultado. Ó, vejam que eu tenho o Hello World, que a gente fez primeiramente, Foz do Iguaçu, Brasil, a população, e eu tenho aqui agora, ó, uma lista com 4 elementos dentro da lista, tá? Aonde o primeiro elemento, né, o índice 0 da lista, que é Foz do Iguaçu, Santa Terezinha, São Miguel e Santa Helena. Vamos ver se funciona isso. Não sei se aqui vai funcionar igual Python, mas ó, funcionou. Então eu tenho aqui, ó, como que eu alcanço o primeiro elemento da lista? A partir do índice dele. Então, veja bem, ó, quando eu coloco aqui print cidades oeste, tá? Eu tenho Foz do Iguaçu no índice 0. Então eu poderia colocar assim, ó, print, vamos imaginar que eu queira cidades oeste, eu quero a São Miguel, que está no índice 2, tá? Então eu boto para rodar aqui, ele vai aparecer São Miguel para mim. Então eu consigo trazer também essa informaçãozinha de dentro de uma lista, tá? É assim que eu alcanço ela na hora que eu vou executar. E eu posso também ter um outro tipo, né, de variável, que é dicionário. Dicionário. Que são dados um pouco mais estruturados, né? Então eu posso criar uma variável, por exemplo, dado idade, tá? Eu posso criar ele da seguinte forma: um dicionário ele vem com, eu tenho colchetes, né, chaves, né? Então ele está com chaves, ele vai trabalhar sempre assim. E daí eu vou colocar a chave, dois pontos, e a variável que eu quero aqui a respeito do meu dado, tá? Aí eu vou colocar outra chave
e outra chave. O que vão ser essas chaves aqui? Digamos que eu quero a cidade, beleza? Vou colocar em português aqui, cidade. A outra chave vai ser população. E a outra chave vai ser elevação. Elevação. E quais são as variáveis que vão ter aqui dentro, né? Eu poderia colocar um texto aqui mesmo, né, com o nome da cidade. Mas lembra que lá em cima eu criei uma variável cidade, só para vocês entenderem como eu posso ir conectando essas coisas, tá? Então eu vou usar essa variável cidade, que é Foz do Iguaçu, para colocar aqui. Então eu vou colocar aqui, ó, cidade, tá? Porque eu já tenho essa variável, né? A população. Qual que é a população que eu tenho aqui, ó? Que é a população de Foz do Iguaçu. Vou colocar aqui população. E elevação eu não tenho, né? Então vou colocar aqui, não sei, elevação de Foz do Iguaçu, acho que é 100 e poucos metros. Elevação Foz do Iguaçu. 164 metros, tá? Vou colocar aqui 164. Beleza? Então, a partir desse momento, eu criei aqui, né, uma variável dado cidade, tá? Então, se eu colocar aqui um print dado cidade, vamos ver o que ele vai retornar agora para mim. Olha lá. Eu tenho a lista com 4 elementos, o print que eu havia feito aqui para a lista, e tenho aqui um objeto com 3 propriedades, né? Então, eu tenho um objeto que tem cidade, Foz do Iguaçu, elevação 164 e população 258.248, né? Se eu executar, vamos ver aqui, chamar a chave, se ele vem também. Olha lá, ele trouxe só Foz do Iguaçu. Então, aqui com o dicionário, lembrem que aqui eu chamava a partir do índice, né? Então, 0, 1, 2. Aqui no dicionário, eu consigo obter a variável que tem a partir da chave. Então, se eu coloco cidade, ele vai trazer o nome da cidade. Se eu coloco elevação, ele vai trazer o nome da elevação e assim por diante, né? Então, vou estruturando meus dados, lógico. Conforme a gente vai desenvolvendo o nosso código, a gente vê a necessidade de usar um dado estruturado ou não, na hora que a gente estiver trabalhando. E uma última coisinha para essa videoaula é quando a gente trabalha com funções, né? Então a gente pode ter também funções aí para executarem algum processo na hora que a gente está trabalhando. Então, um exemplo de funções poderia ser para eu concatenar uma string com outra string, que eu tô um texto, né, com outro texto. Vamos imaginar que eu queira colocar assim, meu nome é Nilmar, né? E daí eu vou colocar o sobrenome e ele vai juntar com o Nilmar, tá? Então essa que é a ideia aqui. Então eu vou colocar aqui var concat text, tá? Vou chamar ela de concat text. E ela vai ser uma função, então eu vou chamar com function, né? E o que ela vai ter de entrada nessa função? Ela vai ter meu sobrenome de entrada. Uma função, você sempre define também aqui, depois da palavra function e a variável de entrada, você define com chaves, tá? E uma função tem que ter um retorno, né? Ela tem que ter uma saída, um return. O que é essa saída? Essa saída sempre vai ser o primeiro termo. Aí é o que eu vou executar. Poderia ser uma soma, poderia ser uma divisão, poderia ser várias coisas, tá? Mas eu só chamo ela depois. Então, o que ele vai fazer? A minha função, eu tenho um primeiro nome, que vai ser Nilmar, e ela vai juntar a minha string com a variável de entrada ali, sobrenome, tá? É isso que ela vai fazer. E aqui tem que ter um pontozinho e vírgula aqui para a gente fechar nosso return aqui também, tá? É uma boa prática colocar ponto e vírgula após todos os processos que você
executa quando você está mexendo aqui com JavaScript, tá? Então, beleza. Feito isso, eu tenho uma função, né? Se eu rodar aqui, meu code editor daqui, ele não me deu nenhuma resposta, tá? Vou fazer um negócio aqui pra gente ficar só naquela funçãozinha lá embaixo e ver o resultado dela. Estou comentando o código aqui e ele não vai executar os prints aqui pra gente. Tá? Vou colocar aqui definindo, tá? Então, eu tô nessa parte aqui embaixo, ó. Agora não vai printar nada aqui, porque eu comentei os prints que a gente tinha ali para cima. Só que eu quero usar essa função, né? Então, vamos imaginar, por que eu executo função? Porque agora eu posso printar várias coisas com aquela função que eu criei. Então, eu poderia fazer assim, ó, print, vou chamar a função, né? Então, a função é concat text, e ela tem um parâmetro de entrada. Esse parâmetro de entrada é o sobrenome lá, né? Conforme está definido aqui na minha função. Então, eu poderia fazer assim, ó. Aqui eu tenho que deixar um espacinho para não ficar colado o nome e o sobrenome, tá? Eu poderia pegar aqui e colocar um primeiro sobrenome, meu sobrenome de fato, tá? Wagner. Eu poderia criar vários prints aqui com outros sobrenomes. Da Silva, Astrud, tá? Então eu estou criando 3 prints com a mesma função, né? Estou economizando código aí e estou criando outros nomes com sobrenomes. Então eu tenho aqui, ó, Nilmar Wagner, Nilmar da Silva, Nilmar Astrud, tá? Então são métodos aí, são funções que eu posso utilizar na hora de construir nosso código e basicamente, tá? Tudo vai considerar isso, né? Ou a gente vai ter uma variável definida, ou a gente vai ter uma lista com elementos dentro dessa lista, ou a gente vai ter um dicionário, um dado mais estruturado, ou a gente vai usar funções aí conforme a gente estiver desenvolvendo os nossos códigos, os nossos scripts aqui dentro do Code Editor, tá? Então essa é a base de tudo aí. Conforme a gente for andando no processo, vem coisas novas, eu vou mostrando para vocês, explicando para vocês alguns outros conceitos. Beleza, gente? Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Agradeço aí a participação de todo mundo. Compartilha aí, galera, o vídeo com o máximo de pessoas que puderem, para o máximo de pessoas assistirem e a gente poder difundir os conhecimentos aí de geotecnologias a partir do canal. Tranquilo? Não esqueça de se inscrever aí e acompanhe a playlist para o próximo vídeo. Falou, tchau, tchau.